O que é um cardápio inteligente? Meu nome é Tânia Mara, eu sou nutricionista e consultora de serviço de alimentação. Hoje eu vou explicar para você o que é um cardápio inteligente e qual é a diferença entre o cardápio inteligente e a engenharia de cardápio e como você pode utilizá-lo no seu negócio. Muitas pessoas, quando vão montar o cardápio do seu estabelecimento, às vezes não tem noção de como é para montar um cardápio. Quais são todas as técnicas e estratégias que você deve usar para montar esse cardápio? E acaba, às vezes, criando pratos com ingredientes totalmente diferentes, que não tem conexão entre si, ou com produtos muito caros, com preparações diferentes, que exige todo um cuidado ali na sua manipulação e que acaba elevando muito o seu custo, o seu desperdício, a sua mão de obra e o seu tempo na preparação daqueles alimentos. Ah, mas como assim, Tânia? Eu não tô entendendo. Como que eu faço? Ou seja, um cardápio inteligente é quando você pensa em todos os pratos que você tem ali no seu cardápio, se eles de alguma forma utilizam ingredientes parecidos, ou se como que é esse processo de preparação, se eu consigo aproveitar alguma parte de ingrediente em um prato, outra parte em outro prato, se eles se conversam entre si. Não precisa você pegar o seu cardápio lá com 10 itens e fazer, por exemplo, bolo de atum, salgadinho de atum, lanche de atum, tudo de atum. Não é assim, mas você vai ter pratos ali que se conversam, pratos que complementam muitas vezes um ao outro. Por exemplo, eu tenho um prato ali com um filé de salmão, legume salteado e mais acompanhamento um arroz. Só que quando eu vou comprar esse filé de salmão no meu fornecedor, o preço é um, mas quando eu compro o salmão inteiro, o preço é menos da metade, bem mais barato. E isso é comum acontecer. Por quê? Muitas pessoas não utilizam o produto por completo, ou às vezes para o meu fornecedor, quando ele vai retirar os filés, ele vai filetar ali, vai porcionar, manipular tudo, ele tem um custo maior, ele tem um custo da mão de obra, o que ele vai fazer com a cabeça, com a espinha, com o rabo, ele vai perder também. Então ele acaba colocando todos os custos dele no preço do quilo do filé. E quando você compra inteiro, o preço é bem mais em conta. Aí você pode falar, nossa, Tânia, mas aí eu que vou ter o desperdício da cabeça, da espinha, do rabo. Depende, se você colocar na ponta do lápis, muitas vezes, quando você compra o produto inteiro, ele acaba saindo muito mais vantajoso do que se você comprasse o filé. Ah, mas eu vou precisar de uma mão de obra adicional. Às vezes, com o que você já tem ali, com o seu pessoal, se você der um treinamento legal para eles, eles vão saber manipular aquilo, que vai levar às vezes só alguns minutos a mais, ele vai preparar ali e vai colocar também, conseguir utilizar as outras partes daquele produto em outros pratos. Então, nesse caso do salmão, eu comprei o salmão inteiro, então eu uso nesse prato o filé de salmão. O que eu faço com o restante? Eu posso desenvolver pratos, por exemplo, que eu utilize a pele do salmão. Eu posso fazer ela empanada, tostadinha, fazer igual um torresmo, faço uma porção ali com as peles do salmão tostadinha e num bar, numa lanchonete, alguma coisa para comer ali com cerveja, com limãozinho. Então esse vai ser uma porção. Tem muita gente que gosta de comer a porção ali da pele de salmão, até mesmo porque ela é rica em vitaminas, em ômega 3, ela é nutritiva também. É claro que ela tem um pouco mais de gordura do que o filé ali e a carne, mas ela ainda é muito nutritiva. E tem pessoas que adoram e vai comer ali e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Outra coisa que você pode fazer também
é utilizar a cabeça ali para fazer um pirão. De repente você pode colocar esse pirão como acompanhamento de algum outro prato. E também as raspas ali da espinha do salmão, você consegue tirar todas as pontas, as aparas e fazer um bolinho de peixe ali com salmão, também servido ou como um acompanhamento ou como uma porção. Você viu o tanto de coisa que dá pra gente fazer? Eu utilizei aí a cabeça, o rabo você pode colocar também para cozinhar junto e fazer esse seu pirão. Então você pode utilizar aí, ó, a cabeça e o rabo pro pirão, as raspas do espinho, as aparas para fazer o seu bolinho, a pele para fazer a sua porção ali de casquinha, tostadinha com cerveja e a carne, o filé ali que você tirou, para compor o seu prato que você tem com legume salteado. Então, isso é fazer um cardápio inteligente. Você diminui o seu custo, porque você está comprando o produto inteiro, onde você vai aproveitar do início ao fim, e você também está colocando ali no seu cardápio outras opções com aquele mesmo produto, com aquele mesmo ingrediente que antes eu ia descartar, não utilizava. Então você viu o tanto de coisa que dá para fazer? Esse é um exemplo. Nós temos vários outros produtos que você consegue também aproveitar, montar pratos diferentes e um vai conversar com o outro ali. Os seus pratos eles vão ter ligação. Então o funcionário que eu utilizei para manipular e fazer essas separações é o mesmo que vai fazer todos os outros pratos. Então, de repente, 1 hora que ele levou ali para fazer esses cortes, olha quantos pratos ele já conseguiu produzir no meu cardápio. Então, eu também tenho uma economia de tempo. Eu tenho economia de custo, eu tenho economia de tempo e eu não tenho desperdício na minha cozinha. E qual é a diferença de um cardápio inteligente para engenharia de cardápio? Tanto se fala em engenharia de cardápio, o nome às vezes acaba assustando e tornando o processo. A gente pensa que o processo é mais difícil do que na verdade é. Então, ele é uma forma de eu montar o meu cardápio, analisando, avaliando ali como que o meu cliente se comporta mediante aqueles meus pratos que eu coloquei. Ou seja, é uma matriz de 4 fases, onde eu vou analisar ali dos 4, os que são mais rentáveis e os que são mais populares. Então eu tenho que fazer uma planilha. Nisso não tem jeito, eu vou colocar lá na minha planilha quais são os meus pratos que mais saem. E aí eu vou colocar na ordem. Depois eu vou pegar, eu vou ver quais são os meus pratos mais rentáveis, ou seja, que tem menor custo e maior lucro para minha empresa. Então eu montei ali 2 colunas, tem os meus produtos e eu tenho 2 colunas, os que mais são vendidos e os que mais me dão lucro. Aí nisso eu vou avaliar o que mais é vendido e o que mais me dá lucro. Se eu tenho lá um prato de fritas, por exemplo, uma porção de batata frita, que é a que mais dá lucro e a que mais tem saída, então ele é considerado um prato estrela. Esse é o melhor prato da minha empresa, então ele é a estrela, ele é o sucesso, ele é meu carro-chefe, porque ele traz para mim um faturamento maior. Aí eu tenho aqueles pratos que são muito populares, também tem uma boa saída, só que tem uma margem de lucro pequena, ele não é tão rentável assim para mim, só que eu vendo muito dele. Esses pratos são conhecidos como cavalo de corrida, é muito volume de venda e pouco ganho. O que você pode fazer nesses pratos? Reinventar ali, analisa ele. Por exemplo, por que ele tem um custo maior e uma margem de lucro pequena? O que eu consigo melhorar ali? Trocar algum ingrediente ou aumentar algum outro na quantidade? O que eu posso fazer? Então, eu tenho que analisar, eu tenho que fazer testes nele para mudar isso aí. Aí eu tenho aquele que não é tão popular, mas que tem uma alta margem de lucro para minha empresa. Então, para mim, ele é mais vantajoso,
porque ele é mais lucrativo, só que ele não tem aquela popularidade. Ele é conhecido como o quebra-cabeça. É quebra-cabeça mesmo, você precisa analisar ele. Por que que ele não sai tanto? De repente, ele não tem um destaque merecido no seu cardápio, ele não tá, a posição dele ele não tá atraente, ou de repente as pessoas não conhecem tanto. Aí você pode criar nele algumas soluções para que melhore a saída desse prato. De repente você pode criar um combo dele com algum outro, fazer uma promoção durante uma semana ou uma data comemorativa, você coloca ele, ou de repente você faz uma degustação e aqueles seus clientes que mais vêm no seu comércio, você pode fazer porções minis e entregar para o seu cliente falando que é uma cortesia da casa, que é uma degustação. Além do seu cliente adorar aquilo e ver como um brinde, como um mimo seu, você pode também depois coletar o depoimento dele, perguntar o que ele achou daquele prato, se ele compraria daquele alimento, pegar esse feedback do seu cliente, porque de repente ele não compra, ou de repente porque ele nunca viu ali no cardápio, ou porque é bom, mas de repente ele gosta de outro mais desse, ou não é tão famoso assim como você acha que ele deveria ser. Então talvez esteja na hora de trocar esse prato ou colocar algum outro no lugar. Você cria primeiro estratégias para que as pessoas conheçam o prato e experimente, para só aí então você decidir o que você vai fazer com ele, porque senão você vai já retirando do seu cardápio, e sendo que o problema ali é somente um destaque a mais que você poderia dar no seu cardápio. Aí eu tenho aqueles pratos que não são tão populares e que também não são tão rentáveis assim para mim. Ou seja, não tem vantagem para nenhum dos lados, nem para minha empresa e nem para o meu cliente. Ele tá ali por estar no meu cardápio mesmo. Esses pratos são conhecidos como o prato cachorro, que tá ali por estar mesmo. Então você também precisa analisar, compensa você manter um prato desse no seu cardápio? De repente você tem ingredientes no seu estoque que só vai para aquele prato, só que você não tem saída. Aí os seus produtos acabam vencendo no seu estoque, ou você tem uma manipulação desnecessária ali, só gastando da sua mão de obra, perdendo tempo, perdendo dinheiro. Às vezes é mais vantajoso você tirar esse prato do seu cardápio. Porque nesse caso você já pode até tirar, porque além de ele não ter tanta saída, você não tem lucro com ele. Então para que você tem um prato desse no seu cardápio? Só que você só vai conseguir enxergar tudo isso que eu tô falando aqui se você analisar o seu negócio, se você verificar. Você faz essa planilha então, dos que mais saem, dos mais lucrativos, e só aí você consegue avaliar. Porque se você não faz isso, então você não sabe identificar quais são os seus pratos cachorro, quebra-cabeça, cavalo de corrida, os seus pratos estrela. Às vezes você acha que um determinado prato é estrela, sendo que na verdade ele é um prato quebra-cabeça seu, ou é um prato cavalo de corrida, ou ele sai muito, só que a sua margem de lucro é pequena, mas você acha que está arrasando com aquele prato. Então faça o levantamento, verifique, de repente seu dinheiro está indo pelo ralo, o seu custo está ficando alto por causa desses pratos e você não sabe. Então verifique. E outra coisa, mude também o seu cardápio. Reinvente ele, mude, coloque destaques, veja qual é a melhor forma para você deixar esse seu cardápio atraente, para os seus clientes conseguir encontrar esses pratos, poder pedir aqueles pratos que você mais quer que saia. Então aqueles que têm a melhor margem para você deve deixar em destaque para que tenha essa saída. Você induz as pessoas a comprarem daquele produto, daquele alimento ali que você tem. Outra coisa, você precisa também treinar a sua equipe ali para que ela saiba de todos os pratos, todos os ingredientes que vai ali, qual que é o melhor para sua empresa também
de lucro e qual é o melhor que o seu cliente também vai gostar, baseado no perfil dele, nas escolhas dele. Então, se você tem um funcionário bem treinado, ele vai saber vender ali para você qualquer tipo de prato, porque às vezes ele cria uma conexão com esse cliente com o tempo e ele tem essa liberdade para sugerir pratos, ou às vezes até o cliente pede essa sugestão de pratos. E ele vai ali e fala o que tem, o que não tem, se é bom esse prato, o que ele vai achar, para quantas pessoas dá aquele prato, de repente dá para 2, dá para 3. E ele vai fazer propaganda para você e vai vender o seu prato. E de tempo em tempo, você deve aprimorar, mudar ali o seu design. Mesmo que você esteja, nossa, mas esse meu cardápio é campeão. Eu tô com ele há 2 anos, 3 anos e é muito bom. Depois que você fizer essa avaliação que eu falei e você constatar que realmente o seu cardápio atende tudo isso que a gente falou, que você tem pratos estrelas, pratos bons ali no seu cardápio, que os que tem a melhor margem de lucro você vende bem ele e tá ok, você pode às vezes só mudar, mantém os destaques, mas muda às vezes só a cor, a aparência, né? É como na nossa casa. A gente às vezes não muda os móveis de lugar porque a gente enjoou dos móveis daquela forma, ou até muda uma decoração no nosso comércio porque a gente já enjoou daquela decoração. É assim, a mente humana, ela acostuma, ela enjoa. Então, por isso que você precisa, às vezes, sempre estar renovando, modernizando o seu cardápio, trazendo coisas novas, mudando um pouquinho ali. Agora, caso você verifique que você tem desses pratos como considerado cachorro ou esse cavalo, que é conhecido também como burro de carga, né? Então, se você tem desses pratos, trate de analisar rapidamente, ver o que você consegue mudar. Se não, já tira ele do seu cardápio, coloca novos pratos e coloca novos pratos pensando no cardápio inteligente. Não esqueça, ok? Então, se você gostou dessas dicas, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo também, se inscreva no canal e clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Te espero no próximo vídeo e tenha um ótimo dia!